Nesse vídeo você vai ver um comparativo entre diferentes organizadores de cabo. E para isso eu estou aqui com essa malha expansiva que é utilizada em diversas situações aí. Ela dá um acabamento excelente para o chicote. Nós temos aqui também o espiral tubo tradicional, que é o modelo mais popular entre esses três, né? É o que mais é utilizado, é baratinho, é bastante interessante esse espiral aqui. E tenho a evolução do espiral tubo. Esse modelo aqui, apesar de fisicamente ele ser semelhante ao espiral tradicional, ele é muito superior, principalmente na aplicação. E eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo, então vai ter um comparativo utilizando esses três. Além disso, eu tenho também os cabos que foram escolhidos aqui aleatoriamente para poder fazer a demonstração. Os tamanhos aqui desses três organizadores, eles são bastante semelhantes. Tenho 19 milímetros no espiral tradicional, 20 milímetros na malha expansiva e 22 milímetros nesse modelo de organizador aqui, que é a evolução do espiral. Eu escolhi essa medida porque nela eu encontro uma proximidade entre os três modelos. Em outras medidas existe uma discrepância um pouco maior, não teriam três modelos tão parecidos, assim, três medidas tão parecidas entre esses três organizadores, e foi por isso que eu escolhi. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de comparativo, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e fica por dentro também de todas as novidades aqui do canal. Pessoal, e já está tudo na bancada aqui para poder agilizar a demonstração, que eu acho que é a parte mais importante aqui, mas tem outros aspectos que são importantes também que eu gostaria de falar com vocês. Por exemplo, a malha expansiva, como ela é expansiva, porém ela não é elástica, o que acontece é que a trama dela ela se deforma na hora em que você expande. Eu vou mostrar isso depois. Ela acaba encurtando se você expandir. Então a malha expansiva ela vem com um diâmetro de 20 milímetros, você pode expandi-la até 60 milímetros. Só que aí, como ela está expandindo, como o diâmetro está aumentando, ela vai encurtar. Essa malha ela tem essa característica, então ela não é elástica, o material é um poliéster, algo nesse sentido, algum material plástico, portanto não é elástico. Então a trama dela é o que permite, a maneira como ela é trançada permite essa expansão. Parece até um pouco com couro de cobra, vocês vão perceber isso também. E aí tem características também diferentes entre esses três organizadores no que se refere a ferramentas. Existem diferenças para aplicações mais curtas e mais longas. Então, cada uma tem suas vantagens. É importante que você conheça as três para poder decidir qual que é mais interessante para a sua aplicação. Então, por isso, continua aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês primeiro os modelos que estão disponíveis para que vocês possam fazer aquisição. Esse aqui, então, vai ser a base do comparativo, que é o espiral tradicional, aí é o mais conhecido, né, que é o espiral tubo. A Brasiltec dispõe de modelos de 4, 6, 8, 12, 19 e 24 milímetros. Tem duas cores também. E aí tem algumas características, o material, a temperatura, é anti-chama. Esse produto aqui é anti-chama. E aí tem outras características também. O modo mais tradicional de aplicar é assim, né? Você vai enrolando ele em volta do cabo e nesse caso você consegue até diâmetros maiores se quiser. Dá para aumentar esse diâmetro e vai acabar ficando mais curto também, mas dá até para colocar em diâmetros maiores. Eu não recomendo, tá? Fica um pouco mais difícil de aplicar. Eu recomendo que respeite esse diâmetro aqui da especificação. Aí tem o tubo expansível, né? Esse aqui ele é vendido por metro, enquanto que o modelo anterior, deixa eu voltar aqui, são pacotes com 10 metros, olha só. Pacotes com 10 metros. No modelo de tubo expansível, a venda é por metro. Isso até acaba já denunciando que esse produto aqui ele acaba sendo um pouco mais caro e ele é mais utilizado em aplicações mais curtas, normalmente, tá? Não é... Por exemplo, esse tipo de tubo aqui, ele é encontrado até em chicotes automotivos, então não necessariamente vai ser curto. Tem vários chicotes automotivos que usam esse tipo de tubo aqui, porque ele é quem dá o melhor acabamento. Então, olha só, está aqui dizendo que expande 3 vezes, o material é nylon, todos eles são pretos, temperatura até 150 graus, suportam uma temperatura bem alta. Ó. Aqui até é um exemplo de um chicote automotivo. Ó. Então, olha só, utiliza-se um termocontrátil na ponta muitas vezes, mas não necessariamente, pode ser uma abraçadeira, pode ser outro tipo de acabamento, mas o que é bastante encontrado é um tubo termocontrátil, a malha expansível e outro tubo termocontrátil na outra ponta. Então, esse é um dos, talvez, o que dá o melhor acabamento. Ele garante mais flexibilidade também, só que ele é o mais difícil de aplicar e é mais caro também. Eu vou falar de preço também, pelo menos um preço aproximado aqui para vocês. Eu até já vou começar esse comparativo. Olha só, eu não vou falar de preços aqui, porque os preços podem variar. Então, sugiro que vocês acessem o site da Brasiltec,
façam um cadastro rápido ou acessem com seu CNPJ, vocês vão conseguir consultar o preço para saber o valor exato. Mas vamos supor que o tubo expansível custa, o espiral custa R$ 1 por metro, vamos supor, né? Pegar um valor aqui, R$ 1 por metro. Nesse caso, esse tubo aqui, ele vai custar aproximadamente 2,2. Então, enquanto o espiral custa 1, o tubo expansível ele custa 2,2. Lembrando que isso aqui é uma proporção. Eu não estou falando de valores aqui, né? Porque os valores eles acabam mudando, então não dá para trabalhar com valores fixos. Aí eu tenho também o organizador que eu falei que é a Evolução. Até já tem vídeo dedicado para ele, sugiro que vocês assistam. Tem vídeo dedicado para esse produto. Tem a opção de 8, 10, 16, 22, 28 e 32 milímetros. E aí tem os aplicadores aqui também. Esse produto aqui, eu vou falar sobre isso depois, ele precisa desse aplicador. Essa é uma desvantagem, mas os aplicadores são baratíssimos, muito baratos mesmo. E esses tubos aqui, eles são vendidos em pacotes maiores. Aqui, ó, pacotes com 100 metros. Deixa eu ver se todos eles são. Não, os maiores aqui são com 50 metros. Então, são pacotes maiores, até porque a grande vantagem desse produto é nos chicotes maiores. Ele é extremamente superior ao espiral tubo nos chicotes maiores, mas dá um banho no espiral tubo. E até por isso ele não custa tanto a mais também. Ele custa, se o espiral normal custa 1, esse aqui vai custar 1,1, 1,2. É 10 a 20% mais caro. Isso quando não é mais barato, tá? Há pouco tempo atrás eu tinha pesquisado os preços, ele estava até mais barato que o espiral tradicional, apesar de que tem que comprar uma quantidade maior, né? Mas aí dependendo de quando você vai consultar, tem diferença de lote. Isso aqui é um material plástico, então depende de valor de petróleo também. Enfim, preço é difícil de falar, então, mas fica esse comparativo. Se o espiral for 1, esse aqui na verdade é o espiral, né? Se o espiral for 1, esse aqui vai ser 1,1, 1,2, esse aqui vai ser mais ou menos 2,1, 2,2. Então, é um pouquinho mais que o dobro e esse aqui 10, 20% mais caro somente, comparando com o espiral. Então, questão de preço, entre esses dois aqui, pouquíssima diferença. Esse aqui é mais caro realmente, mas ele costuma ser utilizado em chicotes mais curtos e quando precisa de mais flexibilidade, então acaba que esses dois aqui eles não podem substituir, em muitos casos, essa malha expansível. Então, agora falando de acabamento. Esse modelo aqui, depois eu vou mostrar também na demonstração, vocês vão perceber que ele dá um acabamento melhor. Até porque ele fica do diâmetro do chicote. Esses aqui não, eles vão ficar do diâmetro natural deles, independente se tiver um cabinho fino passando por dentro, se tiver vários, né? Esse aqui, como ele expande, então ele acaba ganhando o formato dos cabos que passam por dentro, né? O formato, o diâmetro do chicote. Então ele acaba ficando mais justinho, fica melhor. Esse tamanho aqui, de 20 milímetros, apesar de eu estar comparando com esses dois aqui, ele acaba sendo utilizado até em chicotes com diâmetro maior justamente pelo fato dele expandir. Mas por que eu estou utilizando esse e não outros modelos? Porque como ele fica mais curto quando ele expande, então é importante, em questão de preço, por exemplo, é importante comparar sem considerar essa expansão, né? Ou se fosse comparar a expansão, então eu teria que aumentar o comprimento, né? Ao invés de comparar 1 metro desses, eu teria que comparar 3 metros desse e daria para trabalhar com um modelo de diâmetro menor, né? Mas enfim, essa comparação vocês podem fazer também no momento em que estiverem orçando esse produto, né? Agora falando de ferramenta. Esse aqui é o aplicador desse modelo aqui de organizador. Olha só, é uma besteirinha esse aplicador aqui, é uma pecinha plástica extremamente simples e extremamente barata também, até por ser tão simples assim, é tão barata. Então, vocês não se preocupem com o preço de ferramenta. É lógico que é uma coisa que precisa ter à mão para poder utilizar. Então, se você for utilizar um pedacinho pequeno de organizador, você de repente quer o cabo que sai do seu computador, você quer organizar um pedacinho pequeno. O espiral acho que vai ser mais prático porque você não precisa ir até a sua oficina buscar essa ferramentinha. Então, tendo a espiral, você só enrola em volta do cabo e vai ser mais prático. Mas para chicotes extremamente curtos. Então, esse aqui, ele precisa de ferramenta e ele tem ferramenta. Esse modelo aqui, ele também precisa de ferramenta, porque pelo fato dele expandir, você precisa de alguma maneira expandi-lo para inserir os cabos. Se você tentar colocar os cabos antes de expandir, vai ser bem difícil de fazer. Então, até dá para fazer sem ferramenta, mas da mesma forma só para chicotes muito curtos, né? Se for um chicote um pouquinho maior, você precisa de uma ferramenta.
E qual que é a ferramenta? Eu nem sei se dá para chamar de ferramenta. Para demonstração aqui eu estou com um pedaço de mangueira. A mangueira dessas mangueiras pretas que são utilizadas para irrigação. Enfim, tem uma série de aplicações aqui para esse tipo de mangueira. E é um pedacinho pequeno de mangueira. Não sei se chega a dar para chamar de ferramenta. Então, ela não existe uma ferramenta para vender específica, porque você vai utilizar o que for mais conveniente para você. Dependendo do diâmetro, tubo de esgoto é bastante eficiente também, porque eles são finos, a espessura deles é bastante fina e, ao mesmo tempo, eles são bastante rígidos também, são leves para trabalhar. Então, o tubo de esgoto é excelente para esse tipo de aplicação também. Então, não tem uma ferramenta para vender no site, mas você consegue facilmente produzir a sua ferramenta. E isso é muito interessante, principalmente quando você tem vários chicotes para produzir em série. Existem diversas empresas que trabalham só fazendo chicote, então se você é uma dessas empresas e monta os seus gabaritos, nossa, vai ser um fantástico para você, porque vai ficar muito fácil aí. O próprio gabarito já dá o tamanho do corte também que precisa ser feito. Fica interessantíssimo para fazer. Agora, se você faz isso não com uma produção em série, mas em cada aplicação com medidas diferentes, aí talvez não seja o melhor produto para você. Então agora vamos para a parte mais importante aqui, que é a demonstração, para que vocês possam ver tanto o acabamento quanto as facilidades, as dificuldades e o tempo de aplicação. Eu já falei que vou utilizar esses cabos aqui então, né? Lógico, dependendo do comprimento dos cabos, você vai beneficiar esse modelo aqui. Se for cabos mais longos, esse modelo aqui é disparado melhor. Para cabos mais curtos, fica mais parelho, mas eu acho que esse espiral aqui ainda tem uma certa vantagem. Para cabos que são padronizados, com tamanhos padronizados e que precisam de flexibilidade e melhor acabamento, esse aqui é melhor. Então, não tem como fazer um teste só, uma demonstração só para dizer qual que é melhor, mas com certeza, através dessas demonstrações aqui, vai ficar mais evidente quais são os benefícios aí de cada um. E para começar, eu vou utilizar a malha expansível, né? Eu já dei uma esticadinha aqui com a mão na frente aqui para poder colocar a mangueira. E vou utilizar então um pedacinho de mangueira que eu falei para vocês. Basta inserir. E olha só, eu falei que parece um pouco com uma pele de cobra, né? Uma casca de cobra. Se eu apertar aqui, ela expande, ó. Então, para poder inserir, eu não posso só puxar aqui, porque ela tranca. Então, eu preciso apertar pela frente aqui. Inclusive, tem um vídeo onde eu mostro como automatizar a partida e a transferência de um gerador utilizando um controlador da Brasiltec. E nele, o chicote que vai no gerador que eu adaptei, nele eu estou utilizando esse tipo de malha aqui. E utilizei daí um conector nas pontas, utilizei termocontrátil nas pontas também. É uma demonstração até mais completa do que essa aqui. Mas aqui, como eu preciso mostrar outros modelos também, eu vou pelo simples. Vou apenas inserir a malha aqui na mangueira, ó, já está inserida inteira. E agora eu vou passar os cabos por dentro. Como a mangueira ela é lisa por dentro, então eu não preciso passar a fita isolante nas pontas aqui dos cabos, diferente do que vai acontecer com o espiral, por exemplo. Se eu quiser inserir, eu não vou conseguir, né? Então, olha só, coloco aqui por dentro. Para quem faz chicote em série, para quem faz vários chicotes com tamanho padronizado, isso aqui é muito legal, porque para vestir essa malha aqui na mangueira é bastante simples, né? Até já passei aqui demais, ó, tô com uma ponta muito grande. Me empolguei aqui, vamos lá. Para passar os cabos dentro da mangueira é extremamente simples. Para passar a malha na mangueira é fácil também, né? Então, para quem produz chicotes em série, isso aqui é uma mão na roda. Olha só, então estou com os cabos aqui. Agora eu preciso remover a mangueira, né? Para poder remover a mangueira, eu faço a mesma coisa. Eu vou empurrar, porque se eu puxar, ela comprime e ela prende. Então, eu vou empurrar para deixar fácil, né? Olha só. Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar melhor aqui. Ó, estou empurrando, está dando para ver, né? Estou empurrando, a mangueira está saindo. Se eu segurar aqui na outra ponta, ó, consigo ir empurrando da mesma maneira. Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu vou empurrando da ponta e fica fácil assim. Pronto, tirei a mangueira. Mangueira removida. Agora eu vou puxar. Ele estava com um diâmetro bem maior, né? Agora eu vou puxando aqui até a ponta e esse diâmetro ele vai ficando próximo do que é o diâmetro do cabo. O diâmetro do chicote, na verdade, né? Dos cabos juntos aí. E olha só, esse é o acabamento que fica. Fica bem justinho. Fica muito extremamente flexível, tão flexível quanto seria só com os cabos. A diferença aqui, a resistência que dá a mais é mínima, apesar de que até dá uma proteção extra, né? Dá uma proteção para os cabos.
E olha só, na ponta aqui não tem muito acabamento, né? Por isso que você precisa utilizar um pedacinho de termocontrátil, então, para poder garantir esse acabamento. Ou algum tipo de abraçadeira que pressione essas pontas aqui, escondam essas pontas, né? Também vai resolver. Então, basicamente, é o melhor acabamento que nós temos, mas desde que se utilize alguma coisa aqui nessa ponta. Se precisar abrir aqui na metade, você não consegue, né? Até daria, por exemplo, se você já planejar isso durante o seu projeto, você pode talvez fazer um rasguinho aqui e puxar, mas a tendência é que nesse rasguinho comece a abrir a malha, então talvez só se esquentar essas pontas aqui para elas se colarem de novo, até daria para fazer uma derivação, diferente desses outros modelos que permitem derivações no meio, né? Então eu vou tirar agora os cabos aqui de dentro para poder fazer a próxima demonstração. Pessoal, agora o espiral aqui vai ser o próximo item a ser utilizado. Eu tinha a ideia de passar um pedacinho de fita aqui na ponta desses cabos para poder inserir eles assim também, pela frente. Tentar inserir pela frente também para ver se eu conseguiria. Mas o diâmetro aqui não vai permitir e o comparativo vai ficar injusto. Porque olha só, até 3 cabos até consigo, se deixar um de fora, mas eu teria que pegar um modelo maior. E se eu pegasse um modelo maior, já ficaria mais caro do que esse outro modelo aqui, que é a evolução do espiral que eu falei. Então, não sei se esse comparativo vai ser justo, até conseguiria inserir dessa maneira aqui, mas é bem difícil porque ele fica escapando. Então, bom, vou fazer do jeito tradicional aqui. Qual que é o jeito tradicional? Eu vou colocar só numa ponta aqui, não tem como eu fazer 1 metro inteiro, conforme foi no outro modelo, porque isso aqui está num rolo com 10 metros. E o ideal é cortar o comprimento no tamanho dos cabos já para evitar de ter que ficar enrolando o rolo inteiro, né? Mas basicamente o processo é esse aqui, né? Tem que passar em volta aqui dos cabos e acaba dando bastante trabalho, né? Lógico, se você precisar montar um gabarito só para passar um cabinho curto, como eu falei, não vale a pena aquele modelo de malha expansível como eu mostrei antes, né? Vale a pena pegar um pedacinho desse aqui, ó, e ao invés de ter que cortar uma mangueira no tamanho e tudo mais, fazer acabamento nas pontas depois, esse aqui fica muito mais prático. Tanto isso aqui é bom, esse tipo de espiral aqui, tanto ele é bom, que ele é muito comercializado, né? Ele é vendido há muito tempo já por várias empresas diferentes e muita gente usa porque realmente é um produto muito bom, né? Eu estou apresentando outras soluções aqui, não com o intuito de dizer que o espiral é ruim. Longe disso, esse espiral aqui é excelente também, mas ele acaba sendo menos prático em algumas situações e eu vou mostrar essas situações aqui para vocês. Mas basicamente aqui então o que eu teria que continuar fazendo, todo mundo conhece esse tipo de espiral aqui, né? Quanto menor o tamanho do chicote, mais fácil é, porque daí você não tem tanto tubo para ficar enrolando, né? Agora, se você vai fazer um chicote de 2 metros, por exemplo, tem que fazer um rolinho na mão, já dá um pouco mais de trabalho e até mesmo para passar em volta do cabo dá trabalho também. Mas esse aqui é o acabamento. Você consegue ver os cabos ainda, diferente da malha que escondia completamente os cabos. Você consegue ver os cabos, então nesse sentido a proteção ela é pior, apesar de que esse material aqui ele é muito mais rígido do que a malha, então em outro sentido ele é melhor, né? Em questão de proteção, talvez contra pressão, se o cabo for esmagado, eu acredito que esse espiral aqui seja mais resistente pelo fato do material ser mais rígido. Só que agora, se falar em corte, por exemplo, talvez a malha seja mais interessante porque ela não deixa exposto o pedaço de cabo. Pessoal, agora para finalizar com esse modelo aqui, que é a evolução do espiral tubo, ele tem a construção um pouquinho diferente, o espiral ele é enrolado, né? E até por isso que você precisa inserir ele dessa maneira. Esse aqui não, ele é aberto, apesar de que tem uma espécie de uma trama que deixa ele fechado e a deformação elástica dele faz com que ele sempre volte para essa posição fechada. Então ele fica fechado. Apesar disso, ele também deixa o cabo um pouquinho exposto aqui, diferente do que é na malha expansível, né? E ele permite uma inserção extremamente mais prática que vocês vão perceber. A desvantagem é precisar da ferramenta, né? Mas como eu falei, não se preocupem porque isso aqui é extremamente barato, tá? É muito barato mesmo, até porque é muito simples também, né? Uma ferramentinha bem simples. Esse tamanho aqui que é o menor, ela é de encaixe, então você encaixa um lado no outro. E os outros modelos maiores, eles têm uma molinha, então, que você... É tipo um prendedor de roupa que você aperta e ele abre. Por que ele permite essa abertura aqui, ó? Dependendo do tipo de aplicação, você nunca vai abrir isso aqui, porque dá para passar os cabos aqui por dentro. Deixa eu mostrar. Olha só, eu posso passar os cabos aqui por dentro dessa abertura. Vou passar os cabos aqui.
eles saem aqui do outro lado e eu consigo inserir nesse volume aqui de baixo, eu posso inserir aqui a malha e fazer a aplicação. Então, eu posso fazer dessa maneira aqui. Só que, eventualmente, esses cabos vão estar conectados. Então, se os cabos estão conectados, eu não consigo vir pela ponta aqui e colocar a ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a ferramenta. Se os cabos estão conectados, essas pontas aqui, elas não estão acessíveis. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a ferramenta aqui dentro. Vou encaixar os cabos na posição certa. Vou vir com a outra ponta da ferramenta aqui, com a outra metade. E só pressionar aqui, ela é de pressão. Então, pressionei, pronto, está encaixada. Então, a ferramenta está inserida. E agora, você precisa encontrar uma posição aqui para poder fazer o seguinte. Isso aqui é quase como abrir um zíper ou fechar um zíper, olha só. Vou inserir o tubo aqui. Essa ferramenta ela vai fazer o quê? Ela vai abrir o tubo e posicionar os cabos dentro dele. Então, se eu conseguir colocar isso numa superfície ou algo assim para poder trabalhar, é quase como fechar um zíper, olha só. Se você fizer com calma, normalmente não precisa fazer nenhum ajuste aqui, mas eventualmente algum cabo pode ficar do lado de fora. Então você faz algum ajuste que vier a ser necessário. Mas olha só, acabamento fica muito bom. Esse tubo aqui ele se fecha, então ele acaba ficando relativamente justo aqui com os cabos também. E ele até fica um pouco mais, na verdade é parecido com o espiral em questão de proteção. Ele é tão resistente quanto, talvez um pouquinho mais só. Também permite essas aberturas aqui, só que é extremamente fácil de aplicar e é barato também. Então, para aplicações grandes, ó, o aplicador está aqui ainda. Para aplicações grandes, isso aqui é utilizado, por exemplo, para fazer chicote elétrico de casas pré-fabricadas. Então, imagina você fazer um chicote aí de uma casa que vai ter vários metros. Se tiver que ficar enrolando com a espiral, você vai passar dias só no chicote, né? Então, com esse tipo de organizador aqui, você passa entre aspas, o zíper, né? E faz vários metros aí, em 1 minuto você consegue fazer vários metros. Deixa eu continuar aqui, demonstrar mais um pouquinho para vocês. Tá um pouquinho torcido aqui porque eu tô com o rolo inteiro ainda também. Mas olha só, basta ir passando dessa maneira aqui e o cabo vai ficando pro lado de dentro. É muito fácil. Eu vou tirar a ferramenta aqui para mostrar um outro detalhe aqui para vocês. Se eu quiser fazer alguma manutenção e aqui no meio do cabo, por exemplo, eu precisar conferir um cabo, de repente tem um cabo aqui que eu estou com uma suspeita de que ele sobreaqueceu e danificou a isolação. Eu consigo tirar o cabo pela metade aqui, coisa que nos outros organizadores eu não conseguiria fazer. No espiral, como ele está todo enrolado, eu não consigo fazer. E na malha muito menos, né? Porque se eu abrir depois ela não fecha mais. Então aqui eu consigo fazer isso e eu consigo inserir depois de volta. Se eu colocar essa ferramenta aqui no cabo, no vídeo individual lá eu mostrei. Eu consigo tanto inserir um cabo pela metade, vem um cabo de outro chicote, entra aqui no mesmo organizador, consigo abrir e fechar depois. Então, até para manutenção é mais fácil. Essa ferramenta, esse organizador aqui é muito superior nesse sentido, mas para pequenos chicotes aí de 20 centímetros, 30 centímetros, talvez o espiral ainda seja mais fácil pelo fato de não precisar de ferramenta. Então, vai da sua aplicação, depende do seu gosto, do seu bolso, você compra o que mais lhe convir. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like para me prestigiar aqui e me permitir continuar gravando para o canal. E se gostou de algum produto, acesse o site da Brasiltec, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo.